Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo e a gente fala de mulheres na política. E a gente tem aqui uma jovem representante aos 35 anos, está aí no primeiro mandato como deputada estadual pelo estado de São Paulo. Eu estou falando de Marina Elô, que foi deputada, é deputada pela Rede em 2018, ela foi eleita com mais de 40 mil votos e aí está novamente nessa campanha à reeleição. Tudo bom, Marina? Seja bem-vinda, viu? Tudo bem, uma alegria estar aqui. Obrigada pelo espaço, muito bom a gente poder falar sobre isso. Pois é, mulher na política, eu quero saber como é que foi o teu começo, como é que você saiu da iniciativa privada para ir para a vida pública, porque deixa eu falar um pouquinho do teu currículo. Você formou em administração pública, tem especialização em negócios e sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral, Cambridge University, e aí estava no Cambridge University, e aí estava na iniciativa privada, estava muito bem, de repente falou, quero ser política. Como é que foi esse estalo? Eu sempre gostei muito desse espaço de construção comum. Então, desde a escola, eu fundei organização, fundei ONG, dava aula de matemática todos os sábados, a gente fazia multirões, sempre gostei disso. Mas na faculdade nunca me perguntaram, e aí, quer ser deputada? Quer ser governadora? Não passava pela minha cabeça. Ninguém perguntava, porque a gente não tinha mulheres jovens na política que não eram de grandes partidos, não eram de família de políticos. Não era o meu caso. Então não passava na minha cabeça, me faltavam referências. Então eu nunca pensei em ser política, mas eu sempre gostei muito desse espaço da discussão, de como a gente transforma a nossa sociedade para ser melhor para todo mundo. Daí eu fui trabalhar com sustentabilidade, acho que é o nosso grande desafio comum, fui estudar mais sobre isso, fui trabalhar, prestei o programa de trainee da Natura, fui trabalhar na Natura, que é uma empresa incrível, e fui crescendo lá, e estava super bem, podia continuar com uma carreira executiva, mas eu sentia que falta desse espaço comum. E eu tinha uma certeza muito grande. Duas, na verdade. Uma que é a política, ela é muito importante. E a outra é que ela podia ser muito melhor. E daí com essas duas certezas eu falei, não, preciso fazer alguma coisa com isso. E depois dos movimentos, e daí fui me preparar. Entrei na RAPS, que é a Rede de Ação Política para a Sustentabilidade, no Renova BR, que é uma rede de formação, na Rede de Líderes Lehman. Fui procurar espaços que eu pudesse me preparar para estar aqui. Só que eu escutei de todo mundo que eu tava muito louca, né? Imagina, isso não é pra vocês, menina, vai fazer o quê lá? Mas eu tinha uma chance, falei, se tiver uma chance eu quero ocupar, porque eu acho que a gente pode fazer um trabalho melhor. E daí deu certo. Eu primeiro fui candidata a vereadora em 2016, todo mundo falou que eu era muito louca, meus pais falaram, mas pirou essa menina. Mas a gente teve mais votos do que 3 pessoas que foram eleitas. Eu não fiz a cadeira, não fui eleita, a rede não fez a cadeira, mas me deu a chance de, então, em 2018, ter sido eleita agora deputada estadual, sair do meu emprego e ter feito um mandato aí que a gente conseguiu cumprir muito do que a gente prometeu. Pois é, e olha, deu tão certo que foi eleita com mais de 40 mil votos. Qual foi a primeira experiência que você teve e que agora você pretende repetir? Qual é a sensação desse primeiro mandato que você pretende levar para o próximo? As bandeiras, as experiências que você teve? A gente tinha 3 grandes bandeiras de tema e 2 formas de fazer. A primeira infância, porque é a forma mais eficiente. Se a gente investe que as crianças tenham oportunidades, a gente quebra o ciclo da pobreza, a gente dá igualdades iguais, a gente quebra a desigualdade social. A melhor forma da gente melhorar a sociedade é investir nas crianças, e isso não sou eu que estou falando. É o James Heckman, um prêmio Nobel de Economia, que provou isso. Então a gente trouxe a primeira infância como o investimento mais inteligente que o Estado pode fazer. Meio ambiente e sustentabilidade. Segurança pública, porque é competência estadual, é um dos principais problemas da população, mas isso com participação política e baseado em dados, evidências e diálogo. Tudo isso permeado pelo tema de mulheres, claro. Eu quero saber cada tema desse, mas passando aí pela questão da primeira infância, você teve um projeto aprovado. Sim, eu tenho bastante orgulho dessa parte da nossa atuação, que foi que a gente realmente conseguiu construir por diálogo, por articulação e aprovar muitas coisas. Eu tenho 5 leis aprovadas e sancionadas, que é mais do que 98% dos deputados, e uma delas é a política estadual pela primeira infância, que pela primeira vez criou o marco que obriga o Estado a pensar em planos de políticas públicas e dinheiro para programas que apoiem as crianças do nosso Estado. A gente fala aí nesse aprendizado cognitivo dessa criança na primeira infância, é muito importante, mas também em relação às mães, porque muitas não têm como deixar essa criança numa creche, num local adequado, não tem condições de ficar com elas para proporcionar esse momento íntimo de mãe e filho por mais tempo. Então a situação das mães aí já entra na questão de
mulheres, né? A sobrevivência dessas mulheres. Qual é teu olhar para elas? Isso, para cuidar das crianças, a gente precisa cuidar de quem cuida. E a gente viu na pandemia que as mulheres e as crianças foram as mais impactadas. A gente abriu bar e restaurante antes de abrir escola no nosso país. E ficamos com quase 2 anos as escolas fechadas, fazendo com que as mulheres tivessem que cuidar dessas crianças. Então a gente regrediu 30 anos na mulher no mercado de trabalho, e aqui principalmente as mulheres mães negras periféricas, porque elas tinham que cuidar das crianças. E daí a gente está vivendo um grande problema nesse lugar, e isso a gente trouxe para com muito cuidado em vários programas, inclusive no projeto de lei Bolsa Neném. Por quê? Porque a gente sabe, os estudos provam, que esse vínculo inicial da mãe com o neném cria a chance dessa criança criar vínculo, ser mais segura, ser uma criança mais confiante, uma criança que tem maior possibilidade de desenvolver cognitivamente. Por isso que o aleitamento materno é tão importante. E a gente estava vendo mães deixando as crianças na creche com 1, 2, até 3 meses, 45 dias, que é um absurdo. São crianças muito pequenas que precisam estar com esse contato com a mãe, que sofrem muito essa distância. E por isso que a gente criou o Bolsa Neném, que é uma bolsa para essas mulheres que não têm licença maternidade, não têm direitos trabalhistas porque estão na informalidade e precisam ter um suporte para poder cuidar dos seus filhos. É um programa muito mais barato do que a gente pagar a creche para essas crianças e com uma eficiência muito maior. Isso está na batalha ainda, né? Está na batalha, é por isso que eu quero continuar como deputada, para continuar lutando por esses temas. Agora, olha a visão que uma mulher tem de uma questão que só mulheres entendem, porque, enfim, só mulheres são mães, você é mãe também, né? Eu tenho um filho de 4 anos e uma de 2 anos, ela engravidei durante o mandato. Durante o mandato você engravidou, e como é que foi conciliar tudo isso? Para mim foi tranquilo, né? Minha mulher grávida é muito eficiente. Mas os meus colegas ficaram apavorados. Falavam, não, ela não pode ser relatora porque ela tá grávida. Eu falei, gente, eu tô grávida, mas eu tô super eficiente. São 9 meses, posso trabalhar bastante. E no final deu tudo certo. Tive que passar por vários preconceitos, mas a gente conseguiu trabalhar muito. Trabalhar até meu último dia de gravidez. Depois a gente teve 4 meses de licença maternidade. Voltamos e estamos aí. Ela já tá falando, já tá grande. Pois é, olha, eu tava falando, você é mãe, você é mulher e talvez só uma mulher entenda esse tipo de dificuldade que uma mãe negra periférica com um neném recém-nascido, a dificuldade que essa mãe enfrenta para ingressar no mercado de trabalho. Aí eu te pergunto, não era para o nosso parlamento, em várias instâncias, estadual, municipal, federal, tá repleto de mulheres já que somos maioria do eleitorado? E por que isso não acontece? Isso não acontece porque os homens tiveram cota por muito tempo. Por mais de 100 anos, só os homens podiam se candidatar, só os homens podiam votar no país. Isso significa que isso foi criando uma cultura que se mantém até hoje, de que a política é para eles. Quando a gente fechava o olho e pensava na imagem de quem que está na política, são sempre homens brancos mais velhos. E daí na hora de votar, a gente acaba formatando quem é essa imagem. Quem a gente confia mais? E a gente não tem ninguém falando ao contrário. Até porque a mulher, deixa ela em casa cuidando do neném, do recém-nascido, fazendo outro filho, depois mais outro, né? Não é lugar para ela na política. E existe ainda esse pensamento muito grande. Como se a gente não pudesse fazer isso, tudo isso e muito mais tendo uma rede de apoio justa e digna, né? Ou cada mulher escolhendo o que quer fazer. Se quiser ficar em casa, fica em casa, é ótimo. Exato. Se ela quiser estar na política, ótimo também. Mas só em 2016 o Brasil teve um banheiro feminino no Senado. Antes não tinha nenhum banheiro feminino no Senado. De todos os países da América Latina, o Brasil tem menos mulheres. Isso é muito grave porque impacta nas nossas pautas. A gente está em 2022. Só esse ano a gente criou a primeira lei sobre dignidade menstrual da história do país. E é a principal causa que faz as adolescentes muito pobres do nosso país faltarem na escola e assim perderem conteúdo por não terem absorventes. E a gente construiu um projeto de lei sobre esse tema e um deputado, na hora de ler o projeto na tramitação, chamava Menstruação Sem Tabu. Ele não conseguiu falar a palavra menstruação. O tabu já veio ali no título. Já estava tão escancarado o tabu, principalmente com os homens. Um processo biológico que acontece todos os meses com a maioria da população. Não é raro. Eu tô rindo pra não chorar, tá, gente? Porque é muito triste. E é muito uma realidade, por isso que a gente precisa estar mais lá. E aí, você está lá na Alesp, na Assembleia Legislativa, que infelizmente, nos últimos meses, vem sendo aí alvo de notícias por causa do
tão atrasado, tão arcaico o machismo. Tô lembrando da Isa Pena, agora a questão do Arthur Duval. Tem que lembrar do Fernando Cury, porque precisa lembrar o nome dele. Fernando Cury, exatamente. Você lembra o nome da vítima, né? Isa Pena, Arthur Duval, agora o Douglas Garcia xingando a jornalista. Como é que é ser mulher, fazer política nesse ambiente em que o machismo está tão escancarado? É bem violento, existem 2 machismos lá, esse que você falou bem escancarado, que tem mais casos, a gente podia ficar falando aqui, mas tem um machismo muito ruim, que também é muito presente, que é o de subestimar o tempo inteiro as mulheres. De todo tempo inteiro falar, vai dar tudo certo nos seus projetinhos, fica lá, não, imagina, muito bom, muito inteligente, faz seu projetinho e não vem aqui. Mas não participa dessa comissão aqui de finanças e orçamento, porque você fica lá com seu projetinho. Exato, as comissões mais importantes são sempre presididas por homens. Na hora de tomar as decisões, eles se fecham numa salinha e não deixam a gente participar. E isso que foi um dos principais lugares que eu fui lutar para fazer diferente. Consegui ser vice-presidente da CCJ, que é a comissão mais importante, foi a primeira vez que uma pessoa de primeiro mandato foi presidente da CCJ. E foi um momento importante para demarcar que eu não estava lá para fazer meus projetinhos, eu estava lá para discutir política pública. Quais foram ou qual foi o momento de machismo na tua vida, como mulher, como parlamentar, enfim, que te deixou uma marca, que você falou, esse machismo eu não esqueci? São muitos, né? São muitos, são cotidianos. Muitos. É só são ser muitos. mulher. Desde a campanha, dando papel que eu escutava, você, menina, política não é pra você. Ou eu troco um beijo por um voto, que é horrível. Até na própria Assembleia, já teve vários casos. Mas acho que o que mais me marca é a certeza que eu tô no caminho certo para mudar essa história pra gente e para que a minha filha não passe por isso. Para que a gente mostre que a mulher pode escolher onde ela vai estar e tem ótimas contribuições para todo mundo. É bom para todo mundo que as mulheres estejam lá. E como você vê esse atual momento político em que a gente tem várias mulheres concorrendo à presidência? Para você isso passa por uma questão de é bonito ter mulher no palanque, porque um palanque todo masculino hoje em dia pega mal, ou realmente a gente está tendo um protagonismo maior? Acho que tem as duas coisas, com certeza. Eu sou uma das fundadoras do Vote Nelas, um movimento que surgiu para pautar a importância da gente votar em mulheres. E de 2018 para cá a gente viu um crescimento importante de mulheres se candidatando, de mulheres, espaços das mulheres. Até esse fato de pegar mal já é um avanço. Porque há 4 anos atrás, há 6 anos atrás, não pegava mal ter um lugar só de homens. Até pegando mal, ok, né? É bom que as pessoas já estão percebendo que sim, não dá para ser só homem. Mas acho que a gente ainda tem um longo caminho para trilhar, para que os espaços realmente de poder estejam abertos, para que a gente possa ocupá-los e para que todo mundo entenda que faz bem para a democracia, faz bem para todo mundo. Os estudos mostram, Harvard publicou um estudo bem recente que mostra que países que têm equidade de gênero entre homens e mulheres têm menos corrupção, melhores índices educacionais e melhor distribuição de renda. Quem não quer isso? Ou seja, bom para todo mundo, né? Agora, um dos teus pilares também, uma das tuas bandeiras é a sustentabilidade. Por quê, Marina? Qual é a tua visão? Porque antigamente a gente via assim, meio ambiente, pronto, tô falando de meio ambiente, pessoal lá da floresta amazônica. Hoje já existe essa percepção de que a floresta amazônica está aqui, que é importante ter saneamento básico, é importante não jogar o papel no chão para não poluir o planeta, não jogar o sofá, o descarte no lugar correto, para não alagar a tua casa. O meio ambiente está na nossa porta, né? Até dessa forma egoísta de pensar, é importante ter essa consciência. Com certeza. Há uns 2, 3 anos atrás, São Paulo ficou toda escura durante o dia, lembra? Lembro. Por conta das queimadas da Amazônia, mostrando que isso é um ciclo completo. Hoje São Paulo teve 27 dias menos de chuva esse ano por conta da seca, por conta do desmatamento da Amazônia. Isso impacta no agronegócio, por exemplo, que teve uma safra menor. É tudo interligado. A gente precisa do meio ambiente para viver. Água na torneira, saneamento básico. 3 vezes mais pessoas morrem no estado de São Paulo por conta da poluição do que por acidente de carro. Então a gente lutar por um desenvolvimento sustentável é lutar pela vida das pessoas. Lutar pela saúde, pelo SUS, por moradia mais digna, acaba englobando tudo, né? Englobando tudo. A saúde principalmente, assim, qualidade do ar, água, saneamento básico. São todas essas lutas que eu tenho dentro do meu mandato, com esse foco muito grande que desenvolvimento sustentável é para as pessoas, preservando o meio ambiente. Segurança pública, que você já tinha mencionado também, que é um dos pilares. Eu cheguei na Assembleia que tem 94 deputados. Dos 94, tinha 15 com patente.
major, tenente, coronel, todo mundo. Eu nem sabia a diferença dessas patentes. E daí eles tinham uma visão muito pela repressão. E a violência, a repressão à violência, ela acontece quando a violência já aconteceu. Já não tem mais segurança. Segurança é tudo aquilo que vem antes. E foi esse o nosso foco, trabalhar pela prevenção da violência, desde mais iluminação nas ruas, até um sistema de monitoramento e inteligência melhor, até garantir que a gente cruze dados e informações para que a gente possa oferecer mais oportunidades para impedir que o crime aconteça. Então a gente trabalhou muito nessa lógica e eu trabalhei bastante com o Unicef e o governo do estado na prevenção do assassinato de adolescentes e tenho bastante orgulho de dizer que a gente contribuiu para uma redução de 35% no homicídio de adolescentes. E a gente, se for pensar na tua trajetória, no teu mandato, a gente vê que a segurança está ligada à saúde, que está ligada ao meio ambiente, a questão dos adolescentes, a dignidade feminina e a primeira infância, né? É tudo o ser humano de uma forma geral, a preocupação vida, né? com o ser humano. Agora, qual foi a experiência que você tirou da tua candidatura à Prefeitura de São Paulo? Como é que foi essa experiência concorrer para prefeita da maior cidade do país? Foi uma loucura, eu fui a candidata mais jovem. Resumida. Foi uma loucura, é o melhor resumo. Eu fui a candidata mais jovem mulher da história e foi uma experiência que o partido, a Rede Sustentabilidade, queria mostrar que a gente tinha um projeto de cidade que podia ser uma cidade mais sustentável, mais inclusiva a partir da sustentabilidade. Então a gente sabia que era um projeto, uma experiência, uma plataforma para mostrar uma ideia de projeto que foi muito bom, porque a gente viu que todos os candidatos acabaram tendo que englobar nos seus programas as nossas ideias, desde o Bolsa Neném até uma cidade mais sustentável. Só que, assim, São Paulo é um mundo, né? E foi para mim uma experiência muito rica de conhecer mais e melhor a nossa cidade, de ver as profundas desigualdades que a gente vive na mesma cidade, ver que a nossa expectativa de vida de Moema ou do Jardim Ângela são 27 anos de diferença. Se você nasce aqui, você tem notícia de morrer 27 anos antes da pessoa que nasce em Moema. É muito significativo, é muito impactante. E isso me deu uma grande experiência de aprendizado para continuar lutando na política por uma cidade melhor para todo mundo.